Olá pessoal, bem-vindo a mais um Carona no Banco da Frente. E bom, hoje eu separei um assunto que é sobre a vacinação, né? Como está a vacinação aqui no Japão. Lembrei desse assunto porque semana passada minha mãe se vacinou e eu fico muito tranquila, né, com isso e legal que o Brasil está muito adiantado, acreditem, está adiantado na vacinação. Bom, contando a situação um pouco como está aqui no Japão, pelo menos para mim ainda não recebi nada. A intenção do governo é que cada um recebe um papel na casa e com esse papel você faz o cadastro, pode ser online, né, no local onde você quer se vacinar ou vai ter que se vacinar, não sei muito bem como que vai funcionar. Que até agora só não se fala nada, sabe? Parece que evitam a história da vacinação. Eu tive que parar porque o tiozinho tava olhando sério pra mim. E aqui nessa rua também vou ter que me concentrar, que eu tenho que ficar parando. Que hoje é sexta-feira, o pessoal tá louco. Então, né, criançada quer ir logo pra escola, acabar o dia. O pessoal quer ir trabalhar logo pra acabar o dia, principalmente eu. Bom, agora eu cheguei na rua onde é mais tranquilo falar. Então, a situação da vacinação aqui no Japão está andando, né? Digamos assim. Hoje eu estava lendo uma notícia de que a metade dos idosos pelo menos se vacinaram a primeira vacina, né? Aí eu fiquei pensando, poxa, mas só a metade dos idosos ainda, né? Que eu acho que é acima de 65 ou 70, isso eu não cheguei a ver, mas somente metade. Não sei se a população de idosos no Japão é muito grande, que, né, sabemos que é muito grande, mas não sei se é por isso ou porque a vacinação está um pouco lenta. No Japão, o total de vacinados, pelo menos uma dose, são 33 milhões. Né? Eu estava vendo que no Brasil já tem 90 milhões, pelo menos a primeira dose. Né? Então, já conseguimos ver a diferença de que o Brasil ainda, por mais, né, de todos os problemas que teve, conseguiu entrar mais antecipado a vacinação, né? Diferente do Japão, que começou em abril, eu acho, e mesmo assim está num processo um pouquinho lento. Então, no total, 18% da população foi vacinada, né, no Japão, contra 31% do Brasil. E a segunda dose tem 7,7% da população japonesa contra 11,7% do Brasil. Então, né, já conseguimos ver também a grande diferença. E claro que o Japão priorizou primeiramente na área de saúde, primeiro os médicos, enfermeiros, né, e todas as pessoas que trabalham nessa área. E depois começou com os idosos. A previsão de acabar, né, com a vacinação dos idosos é final de julho, né? Então ainda tem um bom caminho até chegar a vacinação para mim, no caso, né? E eu converso com várias pessoas no Brasil, tem bastante pessoas jovens, né? Jovens eu digo ali 30, 40 que já se vacinaram, né? Tenho amigos mais novos que eu também já se vacinaram, porque trabalham na área da educação. Então eu fico pensando, e aqui no Japão vai chegar quando? E um dos motivos para a demora, né, da vacinação é porque o Japão tentou esperar um pouco para ver os efeitos colaterais. Pelo menos é isso que eu escuto a população falar, né, que eles preferem não se vacinar já no primeiro momento. E eu estava vendo uma pesquisa, né, com as pessoas para ver se quer se vacinar logo ou não. 1/3 da população quer se vacinar logo assim que, né, tiver a oportunidade. Uma outra quantidade diz que prefere não ir até um local, por exemplo, no hospital ou sei lá onde que for aplicada a vacinação, não quer ir nesse local para se vacinar. E uma boa parte também, é um pouco menos que esses dois, mas uma boa parte também dizendo que prefere esperar um pouco todo mundo se vacinar para ver como é os efeitos para depois se vacinar. Talvez é por isso que o Japão esperou um pouco para começar a vacinação. O que eu conversando com o pessoal, né, falando que é que eu jogava assunto na conversa na hora do almoço, dizendo no Brasil já está antecipando a vacinação, nos Estados Unidos também já diminuiu bastante os casos, né?
E quanto será que vai vir aqui no Japão? Aí o pessoal falava assim, é bom que os outros países se vacinem primeiro, que a gente pode ver como que são os efeitos. Aí eu ficava pensando, mas e vai só ficar vendo os efeitos, né? E eu estava vendo outra notícia também de uma pessoa que recebeu a vacinação, logo em seguida, né, faleceu. Tem casos que ameniza, né? Por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa do Brasil e ele tinha comentado que recebeu vacina e logo depois ele pegou o corona. E os médicos disseram que... E ele, sei lá, ficou muito mal mesmo, teve o pulmão danificado e tal. Mas os médicos falaram que se ele não tivesse tomado a vacina, a situação ia ser pior, né? Então, há casos, como falamos, vai depender de corpo para corpo, né? Então, só que assim, teve histórico no Japão, o Japão já vai querer evitar, já vai trabalhar com mais cautela e assim atrasa novamente toda a vacinação. E um outro ponto também é que o Japão não quer trabalhar com vacina chinesa, né? Nada da China, né, está sendo tratado aqui. O que tem é somente vacinação do Japão, Estados Unidos e Inglaterra, que a principal delas é a Pfizer, aí depois tem a AstraZeneca, né? A Pfizer dos Estados Unidos, a AstraZeneca é da Inglaterra e depois tem a Moderna, que é dos Estados Unidos. Então são essas 3 vacinas as principais que estão sendo tratadas aqui no Japão. E claro, daí tem outras menores também, que é da Inglaterra e Estados Unidos. Já em grandes centros aqui do Japão, como Tóquio, Osaka, Nagoya talvez, né, mas principalmente Tóquio e Osaka, já estão tentando antecipar toda a vacinação para a população, né, a partir de 18 anos para cima. Que também tem uma amiga que mora na região de Tóquio, ela já conseguiu se vacinar. E o Japão tentou segurar, né, no máximo até agora, tanto que foi um dos países que teve menos contágio, né, e menos mortes. Eu não sei como que é a situação agora, mas antes pelo menos era assim. E o Japão tentou controlar o máximo. Só que as coisas aqui funcionam normal, né? Se tiver uma festa em ar livre, vai ter, desde que as pessoas usam máscara. Claro que a quantidade de pessoas é menores, né? Que tem pessoas que preferem evitar. Só que a gente consegue ver ainda a aglomeração de pessoas. Balada, eu sei que teve uma época que estava funcionando, eu não sei como que está agora. E os estados do Japão entram em estado de emergência, saem do estado de emergência, então fica nesse vai e vem, né? E fica uma coisa meio instável. E para as pessoas que pretendem vir, realmente está um pouquinho complicado. Eu já tinha comentado da minha irmã num dos vídeos, né, anteriores, né? Como vocês podem perceber, ela não conseguiu vir ainda por questão, né, do corona. Então, o Japão fechou as portas para as pessoas que tá vindo pela primeira vez, tá tirando visto, vamos supor, novo, né? Não é uma pessoa que tem dependentes aqui ou os pais aqui, e como ela é da 4ª geração e é a primeira vez que ela está vindo, não é retorno ao país, então está bloqueado a entrada de pessoas assim. E a previsão de sair, né, este bloqueio é até que todos os estados saiam do estado de emergência. Só que mesmo saindo do estado de emergência, tem a questão, né, do aumento também do corona, de casos do corona aqui no Japão. E agora com as Olimpíadas, né, que a Olimpíadas pelo menos não vai ter ninguém, né, mas teve casos de um atleta eu não lembro qual país, mas assim que eles chegaram no aeroporto fizeram o teste do corona que tem que ser feito e parece que um deles deu positivo. Então é uma situação um pouquinho complicada. Eu sou uma das pessoas contra até Olimpíadas no Japão nesse ano, porque sabemos que o intuito da Olimpíadas é para atrair turistas, né, e o país sair ganhando com isso. Que eu acho que você já deve ter visto em vários lugares que o Japão é um dos países mais endividados, né? Então tem muita dívida no Japão. Só que eu não sei o Japão consegue, né, se manter dessa forma. Só que o que ele faz? Ele joga imposto para a população. No Brasil a gente reclama que tem muito imposto para pagar, né? Que sobre comida, alimento, né? E tem um imposto sobre imposto. É uma forma mais sutil, né, do Brasil recolher os impostos. Mas no Japão não, já vem um boleto, você vê lá um absurdo de valor para pagar e você tem que pagar.
Se você evitar de pagar, porque você pode não pagar, não tem dinheiro, não tem o que fazer. Só que se você fica sem pagar, tem ligação, né? Que dependendo do local, normalmente é da prefeitura que te ligam e ficam perguntando sobre o pagamento. E se ficar um bom tempo sem pagar, é descontado direto do teu salário. Eles entram em contato com a empresa, né? Fala o nome da pessoa, fala que tal fulano não está pagando e que vai descontar esse valor do salário e a empresa não tem o que fazer. Eu paguei um imposto no mês passado, que é o seguro de saúde, né? Ah, mas seguro não é imposto. Não é imposto, mas de certa forma é. Se você não pagar esse imposto, você não consegue usar o hospital. Então, como que esse seguro funciona? Esse seguro é um seguro nacional de saúde e se você não estiver dentro dele, você não consegue usar os hospitais. Só que é engraçado que é público. Tudo bem, se você não entrar nesse cadastro no momento, se eu estou desempregado, eu não vou entrar. Tudo bem, mas quando você entrar num trabalho, o trabalho normalmente vai perguntar se você está nesse Kokumin Hoken, que é o seguro nacional, e a maioria das empresas, assim que você começa, eu acho que 3 meses depois, você entra no tal de Shakai Hoken, que é o seguro nacional, só que pago pela empresa. É a mesma coisa, só que daí desconta por mês em folha. Já o Kokumin Hoken, eu acho que eles juntam alguns meses para você pagar de uma vez. E quando eu estava desempregada, de outubro até janeiro, né, eu fiquei esse tempo sem usar o hospital, claro, e sem fazer esse cadastro na prefeitura, né? Porque eu imaginei que em algum momento eu ia entrar no Shakai Hoken e não ia precisar. Só que, né, não foi bem assim. Quando eu consegui o emprego onde eu estou, me perguntaram se eu estava com o Kokumin Hoken, que é o seguro nacional. E eu falei que não, mas que eu ia entrar, né, pra ficar os 3 meses assim que eu estivesse fazendo trabalho e depois entrar no Shakai. E fui na prefeitura e fiz esse cadastro. Passou um tempo, chegou um valor absurdo em casa, acho que no total 60 e poucos mil, 63 eu acho, para pagar. Só que na época eu fiz um acordo que é para não precisar pagar, tipo o INSS do Brasil. Só que eu confundi, né? Então eu achei que o imposto era a mesma coisa, porque é tanto imposto. Aí eu fiquei sem pagar, deixei quieto. Eu falei, não, eu já fiz o acordo, eu tenho um papel aqui e tal. E passou um tempo e começaram a me ligar, dizendo que eu estou devendo. Eu falei, não, mas eu fiz o acordo, eu não preciso pagar e tal. E, enfim, passou toda a história e realmente eu precisava pagar, né? Então foi esse valor que eu precisei pagar. Aí eu paguei mês passado, tudo bonitinho. Passou um tempo, já veio outro imposto no correio, que é o imposto da cidade. São parcelados, né? Acho que em 4 ou 5 parcelas, no total de 28 mil, mais ou menos. A conversão de ienes para real que eu vou deixar aqui são valores aproximados, tá? Porque o dólar, né, tem variação, então ele pode ser diferente do momento que você está vendo o vídeo. Então, e a conversa do imposto gerou, né, por conta do porquê que eu sou contra Olimpíadas, porque exatamente para isso, para o Japão conseguir arrecadar mais dinheiro, né, num momento que a pandemia já esteja quase aniquilada. Ou talvez ano que vem, que já tenha avançado a vacinação, e os turistas vão poder vir e pode gastar mais dinheiro com isso, né, entra mais dinheiro, recursos no país. Mas não, decidiram continuar, então tá essa bagunça aqui. E como vocês podem ver, está nublado novamente e a previsão é de vir Taifu, né, que é o tufão. E eu acho que esse final de semana está com previsão para vir. E todo final de semana tá chovendo, já não aguento mais, porque a gente quer aproveitar o final de semana e tá chovendo. E o pior, né, aquele papo de dona de casa, não dá para pôr roupa para secar. E essa semana também tem uma ilha no sudoeste do Japão, se não me engano, que o vulcão entrou em erupção, porque não é somente o Monte Fuji que é de vulcão aqui no Japão. Tem muitos vulcões no Japão, ainda bem que aqui na cidade não tem vulcão. É muito engraçado que você chega perto do Monte Fuji, realmente tem muitas casas em volta. Claro que tem florestas, né? E tem as casas em volta, então se aquilo lá entrar em erupção, é muitas pessoas que vão ter que sair do local. Eu, pelo menos, preferia não morar perto de vulcão.
Bom, e é isso. Então o vídeo de hoje fica por aqui. Agradeço muito o carinho de vocês. Sempre eu leio os comentários, quando der também, porque às vezes eu atraso um pouco para poder ler os comentários. Mas eu gosto de ver o comentário de vocês, eu gosto muito do carinho e agradeço bastante. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!